O que os profissionais da área da saúde podem e devem fazer para evitar condenações por má prática? Meu nome é Flávio Garcia, eu sou advogado há mais de 10 anos e é exatamente essa pergunta que responderemos no vídeo de hoje. E eu vou responder essa pergunta no primeiro minuto de vídeo, mas fique até o final se quiser saber alguns detalhes a mais. Bom, são 4 informações principais que você deve fazer ou deixar de fazer para evitar condenações. E a primeira e mais importante é agir com a maior diligência possível, prestar a maior assistência possível. Ok? O que é isso, Flávio? Se o seu paciente tem queixas de dores, chame ao seu consultório, examine-o ou encaminhe a realização de exames. Se o seu paciente tem alguma dúvida, resolva a dúvida dele. Sempre procure prestar uma assistência eficiente e evitar que o seu paciente siga com queixas e dores. Isto pode evitar condenações por negligência, tá? Segunda e também muito importante, sempre informe o seu paciente dos riscos e resultados esperados. Como assim? Informe o seu paciente qual ou quais serão os procedimentos, qual e quais são os riscos e, em caso de cirurgia ou procedimento embelezador, qual é o resultado esperado? Este de maneira vaga. Então vamos lá. Todos os profissionais da área de saúde, informe-o detalhadamente de maneira simples, concisa e leiga quais são ou qual é o procedimento a ser realizado, qual é ou quais são os riscos, detalhadamente de maneira leiga, para quem realiza procedimentos embelezadores. Estes 2 requisitos de maneira detalhada e qual é o resultado pretendido pelo cliente, pelo paciente, de maneira vaga. Se o seu paciente quer arrebitar o nariz, então descreva que será uma cirurgia, não seu nome, para arrebitar o nariz. Ponto. Se ele quer fazer um lift nas sobrancelhas, descreva que é uma cirurgia para fazer um lift nas sobrancelhas, de maneira vaga. Somente isso, somente o que ele vai realizar. Nunca prometa resultados no caso de cirurgias embelezadores, cirurgias e procedimentos embelezadores, ok? É basicamente isso. E a última e mais simples regrinha de se obedecer é nunca faça aquilo que você não sabe, que você não é capaz. Se você é um cirurgião ortopedista, não faça uma cirurgia cardiovascular. Se você é um gastro, não prescreva medicação neurológica. Se você é um dentista que realiza a limpeza da arcada dentária, colocação de implantes e aparelhos, não realize uma cirurgia bucomaxilar. Simples, não é? Basta seguir isto que você raramente ou nunca será condenado por má prática. Tá? Parece simples, parecem preceitos morais, mas muita gente não segue e deixam de seguir até algumas vezes por soberba, por acharem que já são profissionais experientes, tá? Então vamos agora aos detalhes. Como os médicos e por que eles são responsabilizados e quando? No Brasil temos 2 teorias da responsabilização civil das pessoas e agentes e elas são a objetiva e a subjetiva. Para a teoria objetiva não é necessária a existência de culpa, basta haver a ação e omissão e o dano. Havendo a ação e omissão e dano, é responsável por aquele dano. Ponto. Flávio, tem jeito de haver conduta sem culpa? Sim. E antes de eu dar o exemplo, eu vou explicar que para os profissionais da área de saúde não se aplica a teoria objetiva, mas sim a subjetiva que depende de culpa. Vamos ao exemplo. Eu, Flávio, gordinho, sei que estou gordinho, procuro Joãozinho médico para fazer uma bariátrica. Joãozinho é especialista, ele realiza a bariátrica no local adequado. Tudo bem? Uma mesa, uma cama cirúrgica, com todos os equipamentos, enfim. E o Joãozinho me informa que existe um risco de falecimento, existe risco de incapacidade permanente. Eu concordo com os riscos. Faço a cirurgia e morro, faleço. Joãozinho será responsabilizado se ele agiu com maestria e se o local era adequado? Não. Joãozinho não teve culpa. Eu faleci porque meu organismo não aguentou. Tudo bem? Se a teoria aplicada aos profissionais da área de saúde fosse objetiva, Joãozinho seria responsabilizado, mesmo não tendo nada a ver com a minha morte. Tudo bem? Bom, então, Flávio, como e quando os médicos serão responsabilizados? Quando existir a culpa. E a culpa depende de... Ótimo.
Acabando a tinta. Culpa depende de negligência. Imperícia ou imprudência. E depende de ter nexo causal. A maior causa de condenação por má prática é a negligência, tá? O que é negligência? Eu vou dar um exemplo, voltar para o exemplo da bariátrica. Eu, Flávio, fiz a bariátrica com o Joãozinho, especialista no local adequado, sobrevivi. Fui para casa fazer o pós-operatório, passaram-se 2 dias, eu ligo para Joãozinho e digo, Joãozinho, estou morrendo de dores, o que eu faço? Joãozinho olha para mim e fala, Flávio, é normal, fique tranquilo. Passam-se mais 4 dias e eu morrendo de dores, ligo para Joãozinho e falo, Joãozinho, tem uma coisa de errado. Não é normal. Joãozinho fala para mim, Flávio, fique tranquilo, é normal, é um procedimento agressivo e eu estou acostumado com esse tipo de queixa dos meus pacientes. Fique tranquilo. Passam-se 2 dias e Flávio falece. Joãozinho será responsabilizado? Sim, Joãozinho teve culpa por negligência. Joãozinho deixou de atender Flávio, de prestar assistência a Flávio, negligenciou Flávio, não o examinando e não o encaminhando para a realização de exames. Joãozinho ignorou as queixas, as dores de Flávio. Negligência e condenação por morte de má prática costuma ser bastante elevada. Temos condenações de 300 até 800 salários mínimos, hein? Bom, segundo exemplo, imperícia. Imperícia ocorre quando Joãozinho, gastro, resolve fazer uma cirurgia cardiovascular. Joãozinho não é perito para realizar esse tipo de cirurgia. Se acontece algum dano ao paciente, vamos supor que eu, Flávio, Joãozinho será responsável. Um outro caso, que nós já citamos, vamos supor que Jorge, dentista, resolva fazer, ele é um dentista que faz procedimentos simples, não é? Limpeza da arcada dentária, colocação de implantes e aparelhos dentários. Ele resolve fazer uma cirurgia bucomaxilar. E o paciente fica com a boca xoxa e com danos estéticos graves. Jorge será responsabilizado? Sim, por imperícia e imprudência. Ok? Ambos, aliás, por imperícia e imprudência. Tá? E imprudência, propriamente dita, imprudência é mais difícil de se verificar isoladamente. Nós conseguimos vê-la muito facilmente em conjunto à imperícia e em conjunto à negligência. Mas isoladamente é um pouco difícil. Por quê? Porque para se verificar este tipo de imprudência em caso de prescrição, tranquilo, mas aí também conseguiríamos verificar a imperícia, não é? No caso do médico que era cirurgião de uma área e realizou de outra, ele foi imprudente e também era imperito, não é? Agora, quando o médico ele é da área, ele possui competência e ele naquela tomada de decisão toma uma decisão achando que vai salvar a vida do paciente, o paciente acaba morrendo, não tem como falarmos em imprudência. E em eventual ação judicial, o perito que será chamado nunca irá dizer que seu colega foi imprudente, porque são decisões que têm de ser tomadas em questão de minutos em uma situação de elevado estresse. Tá? Então a imprudência é muito difícil de ser verificada sozinha. Normalmente ela é verificada em conjunto à imperícia. Tá? Bom, e Flávio, tem algum detalhe que você não nos disse? Tem 2 detalhes. O primeiro deles é o nexo causal. O nexo causal eu já informei, mas é conduta ligada ao dano. Tem de ter um liame, tem de ter uma lógica, uma ligação da conduta ao dano. Essa ligação pode ser mínima. Tivemos decisão do STJ recente que um médico obstetra foi condenado porque o STJ entendeu, na análise de todo o conjunto probatório, que o fato do médico ter deixado de preencher o prontuário da paciente adequadamente contribuiu para o falecimento do bebê. Então, para você ver, foi uma omissão mínima, não foi? Foi, mas tem uma lógica entre a conduta, a omissão de preencher o formulário adequadamente e o dano ao falecimento da criança. Tudo bem? Bom, e qual o outro detalhe? Bom, o outro detalhe são 2 detalhes, um deles eu já falei um pouco, vou falar de novo, mas o primeiro é o seguinte: clínicas e hospitais sempre responderão objetivamente pelos danos causados com culpa dos profissionais vinculados a este tipo de estabelecimento, tá? Então, se o médico ou o dentista causou um dano a um paciente com culpa,
o hospital e a clínica serão responsáveis e a culpa deles não é necessário se averiguar. Basta que o profissional que a eles esteja ligado tenha causado um dano com culpa. Tá? E a segunda é o caso de procedimentos estéticos. Como nós já falamos, procedimentos estéticos para embelezar com o fim de embelezar os pacientes, não é? O que acontece nesse caso de procedimento? A culpa é presumida. Procedimentos embelezadores tornam a obrigação de resultado com culpa presumida. E isso é muito relativo e tem que ser analisado caso a caso. Por isso que nós demos a dica para, no caso de médicos e dentistas que realizam procedimentos embelezadores, de no termo de consentimento informar o resultado de maneira vaga, somente o que será, né, qual é a pretensão propriamente dita. Realizar um lift na sobrancelha, arrebitar o nariz, de maneira vaga, nunca prometer resultados exagerados. Nunca prometer que alguém fique parecido com uma outra pessoa, um famoso, por exemplo, Brad Pitt, e nunca prometer a perfeição da cirurgia. Somente aquilo, arrebitar o nariz, ok? Por quê? Nesse tipo de procedimento, vamos supor que seja cirúrgico, né? As cicatrizes nem sempre ficam como o próprio médico quis. Às vezes a pele da pessoa impede que a cicatriz fique muito fininha, né? Então, assim, tem muitos detalhes que impedem um resultado perfeito, tá? Mas isso não impede que seja o resultado pretendido. Basta que a promessa seja aquilo que foi cumprido. É claro que se eu quis arrebentar o nariz, eu pedi para arrebentar o nariz e fiquei com o nariz assim, é claro que eu vou ajuizar uma ação, vou mostrar uma foto do meu nariz e a culpa é presumida. Isso basta para provar, né? Mas se meu nariz está arrebitado e eu não gostei do resultado, o médico não pode ser culpado por isso. A culpa dele é presumida, mas você não tem como averiguar a perfeição desse resultado. Foi o que aconteceu. O nariz ficou arrebitado. Eu quis fazer um lift e eu fiquei com os olhos assim. Ok, neste caso também será fácil para o paciente comprovar a existência de dano, de nexo e de culpa do médico. Ok? Ou do dentista. Fora isso, se o resultado foi minimamente equivalente àquele que você colocou no termo de consentimento lá e o paciente consentiu, não existe como você ser responsável, tá? Por algo que subjetivamente o paciente entende que não ficou legal. Tudo bem? São esses dois detalhes, para quem ficou até o final. Qualquer dúvida, mande para a gente nos comentários, ok? Ou então no nosso WhatsApp. Um abraço e até a próxima!